nós vamos sofrer. Ou você vai sofrer por causa do pecado, ou você vai sofrer para colocar a vida em ordem. Qual desses dois sofrimentos é melhor, gente? Não é sofrer por colocar a vida em ordem, por acertar a vida diante de Deus, né? Porque a gente pode sofrer por causa do pecado, né? Porque a vida não está de acordo com a vontade de Deus e tudo mais. E é claro, né, meus irmãos, tem as dores que nós sentimos e que nós não escolhemos ter, como as enfermidades. Alguém aqui escolheu a enfermidade que queria ter? Ninguém, né? Todos nós acabamos passando por dores que sequer escolhemos. E hoje eu quero comentar com vocês, conversar com vocês, na verdade, sobre um tema que é a mentalidade do espírito. Eu acho que é muito importante nessa caminhada que estamos fazendo sobre colocar a vida em ordem, entendermos um pouquinho melhor a mentalidade do espírito. Eu estava pensando assim no nosso dia a dia, o que eu poderia comparativamente falar para introduzir esse tema. E eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai trabalhou muito tempo assim com meteorologia, previsão de tempo para empresas de café, cooperativas. E eu, como adolescente, meu pai já estava me introduzindo ao mercado de trabalho. E lá eu ajudava o meu pai. E eu fui contratado por essa cooperativa para ser funcionário, inclusive ali do meu pai, porque o meu pai, nessa conversa com a cooperativa, precisava que a cooperativa lhe desse alguém para trabalhar com ele. E ele viu essa oportunidade para mim, e eu tive 3 meses de experiência. Alguém aqui já passou por 3 meses de experiência no serviço? Acho que todo mundo já passou ou vai passar por isso na vida, né? Se você não passar, porque você é empresário, você vai talvez dar a oportunidade de alguém ter 3 meses de experiência no teu serviço. Mas olha só, nesses 3 meses, eles funcionam mais ou menos assim. A empresa, ela quer saber se você vestiu a camisa dela. A empresa quer saber se você realmente está querendo trabalhar lá. A empresa te dá um uniforme muitas vezes, te dá uma passagem de ônibus, te dá alguns benefícios, e você então usa esses benefícios para ir trabalhar, para voltar para casa. Se você for estudante, como era o meu caso, você conversa ali para que o teu trabalho e o teu estudo, né, possa ser conciliado. Mas você está num período probatório. Não é assim, gente, que funciona? Se você passar, você vai ser efetivado como funcionário daquela empresa. Se você não der conta do recado, se você não mostrar interesse, você mostrar assim desleixo, que não quer aprender, que está achando tudo aquilo muito chato, que não é isso que você imaginava e tal, você não vai ser contratado. Sabe, gente, de uma certa forma, a nossa vida aqui na Terra é igualzinho um período de 3 meses de experiência. Porque Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos deu livre acesso ao Pai e nos deu a vida eterna. E a vida eterna não é nesse mundo. É no mundo que nós chamamos o reino de Deus, né? Mas nós vamos ver no texto que nós vamos conversar hoje, que nós somos ressurretos, mas somos colocados aqui na terra, não para aproveitar as coisas da terra, mas para servirmos a Deus como quem está em experiência, como quem está num período probatório. E é interessante essa linguagem, ela não é perfeita de todo, né? Mas ela é interessante porque nos mostra uma realidade. Estamos aqui em tempo probatório, na terra, porque Deus quer
que nós vistamos a camisa do Evangelho. Ele nos dá, não vale transporte, mas Ele nos dá o Espírito Santo, para que nós possamos viver neste mundo como se já fôssemos de um outro mundo, né? Mas possamos fazer diferença e possamos mostrar a todos quais são os benefícios do reino de Deus. E Deus quer ver o nosso compromisso, até onde nós estamos comprometidos com Ele. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje vocês vão ter que ter paciência comigo. Esqueci meu óculos de leitura. Então não fica bravo, viu, Nara? Eu vou fazer assim, assim. Fica tranquilo. Perde, acha. Então vamos lá, gente. Todo mundo achou? Colossenses 3. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Até aqui por enquanto, gente, mantenha a Bíblia aberta, né? É importante nós vermos que a primeira coisa que nós vamos conversar é que nós somos ressuscitados. Somos ressurretos. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, nós não morremos, né? E aí eu tenho que dizer para você, nós morremos sim. Você sabia que todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, de uma certa forma morreu e ressuscitou? Esse é o nosso caso. É o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, né? Abra comigo lá em Romanos, não desmarca não, viu? Fica em Colossenses, mas vamos lá para Romanos, capítulo 6, os versos 10 e 11. Olha só que interessante aqui, gente. Eu não sei se você tinha parado para perceber essa realidade, mas olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. É o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Colossenses. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Olha só, gente, nós somos vivos para com Deus porque nós morremos. Morremos para quê, gente? Para o pecado, né? E então agora nós somos vivos para Deus. É interessante que aqui em Colossenses, quando Paulo usa o termo ressuscitados, é literalmente levantado dos mortos, ok? Então isso significa que nós estamos mortos para este mundo e vivos para Deus. E Paulo está falando principalmente da nossa forma de pensar. É isso que vai ficar mais claro daqui a pouco, certo? Então, precisamos buscar as coisas da onde, gente? Lá do alto. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Quais são as coisas que você mais busca na sua vida? Quais são as tuas prioridades? Porque eu louvo a Deus que no domingo a sua prioridade é vir na igreja. Amém, gente? Está com o povo de Deus, isso é bom, isso é santo. Mas qual que é a tua prioridade na segunda? Não precisa falar, não quero ninguém envergonhado aqui. E na terça? Qual que é a tua prioridade na terça-feira? E quarta-feira? Meio de semana brabo, né? Falta 3 dias para sábado ainda, né, gente? Qual que é a tua prioridade na quarta-feira? E na quinta, qual que é a tua prioridade?
Aí chegou sexta-feira, tem até uma musiquinha, né? Hoje é, né? Sexta-feira. E aí, qual que é a tua prioridade na sexta-feira? Chegou sábado, qual é a tua prioridade no sábado? Aí domingo a tua prioridade é de novo estar com o povo de Deus. Será que a nossa prioridade muda tanto assim? É saudável essa prioridade mudar tanto assim? Ou será que é mais saudável nós termos uma única prioridade na nossa vida? Porque, meus irmãos, isso a gente chama de mentalidade. O próximo versículo vai tratar muito disso, né? Às vezes nós temos uma mentalidade que domingo é dia do Senhor, mas no dia a dia, o Senhor me ajuda para que as minhas prioridades sejam alcançadas. E não é isso que nós, na verdade, cremos. Nós cremos em outras coisas que não essas, né? Ainda sobre sermos ressurretos ou ressuscitados, vamos abrir em Efésios capítulo 2. E Paulo vai mostrar aqui que nós temos duas naturezas, né? Olha o versos 1 ao 3 de Efésios 2. É antes ali de Colossenses, né? Paulo fala de Jesus, o que Jesus fez por nós, gente, olha só. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ok? Nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o que éramos, gente? Filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira aqui, de quem que é essa ira? De quem que você acha que é essa ira? É do inimigo, né? Não. A ira de Deus. Porque a ira de Deus está sobre o pecado. O que Paulo está falando aqui nesse texto de Efésios é o seguinte, olha, vocês estavam mortos para Deus, por causa das suas transgressões. Transgressão aqui pode ser deslizes, né? Por causa dos seus deslizes, por causa dos seus pecados, vocês viviam, andavam, transgredindo e pecando, antes de serem salvos em Cristo. Isso era natural na vida de vocês, era natural, né? Naquele tempo, antes de vocês receberem a Cristo, como é que funcionava? Agia em vocês o espírito do príncipe ou do governo do ar. É um apontamento para um outro mundo, né, que não é o reino de Deus, tá? Então, esse espírito agia em vocês para produzir em vocês atitudes de transgressão e pecado, e não só atitudes, mas pensamentos de transgressões, de pecado, que levavam vocês a praticar transgressões e pecados. E vocês eram filhos desobedientes. Literalmente, gente, filhos obstinados a se oporem a toda a vontade de Deus. Era essa a nossa vida antes de recebermos Jesus como nosso Senhor. Então, depois Paulo vai falar que somos salvos pela fé, não pelas obras. E é importante, meus irmãos, nós não vivermos mais nesta vida. Amém, gente? Aí em Colossenses ele fala, busquem as coisas do alto. Quer dizer, não volta para essa vida de onde vocês saíram. Não voltem para uma vida de transgressão. Não voltem para uma vida de pecado.
porque são coisas dos terráqueos aqui. Você tem que buscar lá as coisas do alto, que são do reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, buscar as coisas do alto. Olha o verso 2. Pensem nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Então, o primeiro ponto é que nós ressuscitamos, e o segundo ponto é, precisamos pensar nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Por isso que eu perguntei, no dia a dia, qual que é a sua prioridade? Sabe qual é a sua prioridade? É aquilo que você mais pensa. É aquilo que você mais busca. É aquilo que você mais ocupa o seu tempo. É aquilo onde você investe mais o seu dinheiro. Essa é a sua prioridade. Aí eu fico com essa pergunta: onde está a nossa prioridade? Pensar nas coisas do alto nos leva de novo a lembrar um texto que eu estou sempre repetindo aqui para vocês, e eu vou repetir de novo, mas a gente vai ler hoje, Isaías 55. Você vê como que é importante esse texto, gente? Isaías 55, 8 e 9. Olha só. Pensar nas coisas do alto. Por que a gente tem que pensar nas coisas do alto? E a resposta está em Isaías. Por que tem que pensar as coisas do alto? Deus está falando, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então Paulo está falando assim, nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Cuidado, meu irmão, minha irmã, a gente não pode ficar buscando as coisas que são aqui da terra. Buscar uma mentalidade lá do reino de Deus, e não a mentalidade que todo mundo tem, em especial todo mundo, eu quero dizer, aqueles que não seguem Jesus. Vamos dar alguns exemplos? Vamos falar um pouquinho de namoro, gente? Namorar é bom? Faz assim com a cabeça, que é bom, tá? Então assim, como é que é a mentalidade do mundo hoje quando a gente fala de namoro? Pode ser para jovem, pode ser para adulto. Como que é a mentalidade? Né? Você quer namorar comigo? A outra pessoa fala, quer? Mais ou menos depois de uma semana, o que acontece? Vão morar junto? Ou estou muito errado, gente? É 5 dias, não é uma semana? É assim ou não é, gente? Vamos morar junto? Vamos juntar as trouxinhas? Né? Trouxinha de roupa, né? Sem... Desculpa, gente, eu acho que eu não fui feliz aqui, né? Vamos juntar os trapinhos, né? Vamos juntar os trapinhos. Vamos, assim, a gente vai casar? Vai demorar um tempo ainda, e é uma marca do mundo de hoje. Nós queremos os benefícios, né? Assim, nós que eu falo, ser humano, né? Hoje em dia, ele quer os benefícios do casamento, sem o compromisso do casamento. Olha que interessante. Você acha que é só para o casamento que eles querem benefício? Não, é tudo na vida assim. Eu quero os benefícios da vida com Cristo, mas eu não quero os compromissos com a vida em Cristo. Não é assim, gente? Eu quero os benefícios do estudo, mas eu não quero ter que estudar. Eu quero o salário do trabalho, mas eu não quero ter que trabalhar. O ano 2000 para cá tem sido mais constante você não ter mão de obra qualificada por desinteresse das pessoas. A gente estava conversando assim, a gente demorou tanto para fazer o conselho, né, fazer a reforma elétrica. Gente, você sabe quanto tempo a gente ficou procurando alguém que quisesse fazer?
Quanto tempo deu, vocês lembram? Quase um ano, gente. Procurando, orando. Sim, é sério, é sério. Tem tipo de serviço assim que a pessoa não quer fazer. E não é só eletricidade, é várias coisas. Né? Os alunos, eles preferem fazer a cola do que estudar, né? Qual que é a mentalidade do mundo aqui no estudo, gente? Eu vou preparar minha colinha, eu sou doutor em cola, né? Professor não está nem aí mesmo, eu vou colar mesmo, porque é assim que a gente passa de ano. Por que você quer passar de ano? Eu não sei, eu quero é passar para me livrar logo de ter que estudar, que eu não gosto de estudar. Mentalidade é assim. Só que é uma mentalidade que não é lá do alto. É uma mentalidade aqui da terra. E nos relacionamentos, gente, olha, quantas notícias, né? Agora há pouco falamos de namoro, de querer os benefícios e não querer os compromissos. Quantas notícias você tem visto hoje em dia do homem que não se conforma, que a mulher falou que acabou tudo, ele vai lá e pei. Gente, violência é uma mentalidade aqui da terra. Começou lá com Caim e Abel, né? Violência nos lares, os abusos, uma violência que tenta acabar com a família por meios políticos, morais, de narrativas e tudo mais. Gente, tudo isso é uma mentalidade terrena. Então Paulo está falando assim, ó, para de buscar esse tipo de mentalidade. Você tem que buscar uma mentalidade que é lá do céu. Amém, meus irmãos? Isso é ter uma mentalidade do Espírito Santo. Então vamos voltar lá, o namoro. Tá, né? Pediu lá namoro a menina, pediu, ela falou sim, ok. Vamos morar junto? Você nem vai perguntar isso. Amém, gente? Vocês me deixam preocupado de vez em quando. Você nem vai perguntar isso, não vai passar nem perto da tua cabeça. Né? Você não vai ter um namoro que te traga benefícios do casamento sem o compromisso do casamento. Porque a tua mentalidade é do céu. Busca as coisas lá do alto. Não é uma questão de moralidade, entendeu, gente? Se é feio, se é aceitável, não é essa a questão. A questão é se eu amo tanto a Cristo que eu decido esperar para que tudo seja feito no tempo certo para a glória dele. Essa é a questão. Eu vou estudar e quando tiver dia de prova, qual que é a mentalidade do céu? Você vai colar? Você vai estudar, você vai perder noites de sono, você vai se empenhar, você não entende, você vai até entender, vai ligar, importunar, assim, no bom sentido, o professor, eu quero entender, eu não consigo entender ainda, você vai procurar com um colega, mas você vai estudar, porque essa é uma mentalidade de alguém que é cheio do Espírito e quer glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, você vai estar pronto para trabalhar. Os teus relacionamentos, você não vai ser nem machista, nem feminista. Você vai ter um relacionamento de amor, de respeito mútuo. Cada um sabendo qual é o seu papel. Sem querer forçar que a tua vontade prevaleça sobre o outro, porque essa é a nossa mentalidade, que vem lá do céu. Meus irmãos, como que nós vamos ser cheios do Espírito no domingo, se na segunda-feira eu não tenho a mentalidade do céu?
Como eu vou ser cheio do Espírito no domingo, se na terça, na quarta, na quinta, eu não me encho do Espírito e eu tenho uma mentalidade como todas as outras pessoas que não querem saber de Jesus têm? Paulo, ele fala uma coisa muito interessante no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu queria falar a vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Que é uma criação humana, não é uma criação de Deus, né? O crente carnal é uma coisa que não existe. Não existe assim, você ser cheio do Espírito, mas você ser cheio de violência com a sua família. Não tem. Você compreende isso, meus irmãos? Você é cheio do Espírito, vem aqui, levanta a mão, louva a Deus, o louvor, né? Maravilhoso, e a palavra, você ouve uma boa palavra para você, tem comunhão com os irmãos, mas no teu dia a dia você é violento no trânsito, na tua forma de falar. Onde está a mentalidade espiritual? Onde está a mentalidade do Espírito? E isso só mostra para você mesmo que você não tem buscado as coisas do alto, mas as coisas aqui da terra. E é isso que Paulo está falando, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Vamos dar uma atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Olha para a sua vida. Amanhã você precisa estar preparado para viver para Jesus. O teu dia tem que ser do Senhor. Não pode ser das tuas contas. Não pode ser da tua ansiedade, que quer ver os negócios acontecendo, ou a família andando como você sempre sonhou. Tem que ser um pensamento do Espírito. É assim que a gente deve andar. Então, em primeiro lugar, nós somos ressurretos. Nós não temos mais essa natureza terrena apenas, mas temos uma natureza do céu. Precisamos fazer a nossa natureza terrena morrer e estar mais viva do que nunca a nossa natureza do céu. Em segundo lugar, temos que pensar nas coisas do alto, né? E em terceiro lugar, o que me chama a atenção aqui é que nós estamos escondidos em Cristo. Versos 3 e 4, vamos ler? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo coloca. Uma vez que a nossa natureza terrena morreu e temos que matá-la cada vez mais dia a dia, Paulo fala assim que a nossa vida, ela não está num sepulcro, escondida num caixão, num crematório, mas a nossa vida está escondida em Cristo. Nós morremos para esse mundo, mas se estamos escondidos em Cristo, isso significa que Jesus é a nossa vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar escondido em Cristo significa que nós não estamos mais mortos para Deus, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas você não tem impressão assim que às vezes acontece o contrário na nossa vida? Não parece que às vezes a gente esconde Jesus, a gente oculta Jesus da nossa vida, a gente vai viver a nossa vida e aí domingo a gente faz Jesus aparecer de novo? Você já parou para pensar que às vezes a gente vive como se fosse essa a realidade? Sim ou não, gente? Infelizmente a gente inverte a palavra de Deus. Não é Jesus quem tem que estar escondido em nossa vida. A nossa vida é que tem que estar escondida em Jesus, porque enquanto ela está escondida em Jesus, está escondida na vida de Jesus,
e nós temos a vida dele em nossa vida. É a única chance de termos uma mentalidade espiritual, é estarmos escondidos em Jesus. De tal forma que quando você busca as coisas do alto, busca essa mentalidade espiritual, e você vai interagir com o mundo, com as pessoas que não conhecem Jesus, você não precisa fazer força. Quando você menos imagina, as pessoas vão encontrar Jesus em você. Vão ver que você está com uma mentalidade diferente, que você é diferente delas, porque há uma vida dentro de você que não é sua, e elas vão descobrir Jesus dentro de você, e vão descobrir que você pertence a Jesus, e como é bom pertencer a Jesus. Essa é a nossa grande preocupação quando nós queremos evangelizar. Pastor, eu tenho que fazer tanta força, eu não sei falar. Meu irmão, você não precisa falar. Você só vai falar aquilo que o Espírito Santo colocar na sua boca. O que você precisa é estar escondido em Jesus. Viver essa vida nessa terra com uma mentalidade espiritual, do Espírito, dia após dia, não só no domingo, mas amanhã, depois de amanhã, que é terça-feira, na quarta, né? Para tudo, gente, para tudo. Então, é assim que nós temos a nossa vida colocada em ordem. Quando nós aprendemos a pensar do modo do Espírito, que é o modo do reino de Deus. Ele coloca em ordem as prioridades da nossa vida. E colocar as prioridades da vida em ordem é ter a vida toda ordenada e é ter uma vida mais próxima de Jesus, uma vida próspera, uma vida de vitórias, mesmo em meio às lutas e às dores que nós temos no nosso dia a dia. E olha, a nossa vida tem sido um grande desafio. Não tem, gente? Nós precisamos urgentemente buscar as coisas do alto, se nós queremos ter as vitórias em Cristo Jesus. Quantos aqui vão fazer esse compromisso diante de Jesus? Senhor, eu vou buscar as coisas do alto. Eu vou parar de buscar as coisas dessa terra. Eu vou parar de buscar minha alegria, assim, nas coisas que esse mundo me oferece, mas eu vou ter uma verdadeira alegria em Jesus. Eu não estou dizendo que você não vai aproveitar mais nada de bom do mundo, não, gente. Pode viajar, pode curtir a vida, a família, é de Deus. Nós temos que aprender a aproveitar da criação de Deus, Ele nos deu para isso, mas quando você contemplar a criação, glorifique a Deus. Ele não vai fazer a tua vida ser a pior vida do mundo, pelo contrário, a sua vida vai ser boa, mas tem que ter uma mentalidade espiritual, porque nada é fácil, e você precisa disso, se você realmente quer ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Todos que desejam isso, eu quero convidar a se colocar em pé. E nós vamos orar. Nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Amém. Eu louvo a Deus. Hoje eu não tive a oportunidade de falar com os irmãos do conselho, porque eu tive vontade, mas não tive oportunidade. Mas eu pude compartilhar com o pessoal da escola dominical. A gente terminou hoje a nossa escola dominical, da oração. Gente, até o horário da escola dominical, eu não sabia o que pregar. É coisa rara no meu ministério. Mas a luta está tão intensa, às vezes, que não é fácil. Você acha que é fácil vir aqui? Você sabe que não é. Eu tenho também muitas dificuldades. Mas, eu vou dizer assim, né?
Caiu fogo do céu hoje lá na escola dominical. Esses irmãos oraram por mim, né? Foi maravilhosa a oração de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Final de julho vocês vão receber aí o certificado, se Deus quiser, né? Vai ser uma bênção. E se você está em pé hoje, é porque teve irmãos que oraram por mim e que também, junto comigo, oram por você. É tempo de nós termos uma mentalidade para não buscarmos mais os benefícios do Evangelho sem o compromisso do Evangelho. É isso que vai colocar a nossa vida em ordem. Eu quero que você ore agora por você, quando você ouve essa música. Coloque a sua vida diante de Deus. Você está reconhecendo que você muitas vezes está com uma mentalidade aqui do mundo, desse mundo, da terra? Arrependa-se. É caso de arrependimento. Senhor, eu estou errado, mas eu quero que o Senhor coloque a minha vida em ordem. Eu não quero pensar desse jeito. Eu não quero pensar com ira, com ódio, com luxúria. Eu não quero pensar, né, de forma carnal. Eu quero pensar no poder do Teu Espírito. Clame ao Senhor, Ele está aqui. Ele tocou o teu coração para você se levantar. Então Ele está ouvindo a sua oração nesse momento. Ore ao Senhor.